Reconheça a sua identidade. Alimente os sonhos de Deus. Persiga o seu destino. Mergulhe na eternidade. E descubra que viver pode ser extraordinário. Olá a todos, graça e paz para cada um de vocês, nas suas casas, onde quer que você esteja, em conexão conosco nesse momento. A nossa comunidade está, ao longo desse mês de março, dando continuidade a um tempo de intercessão, de oração, de jejum, em favor da nossa nação, em favor do nosso mundo. E eu quero lembrar você disso e convidar você a participar desse momento, participar dessa realidade. Antes de eu compartilhar as Escrituras com você aqui, essa manhã, deixe-me trazer algumas coisas para você, que eu sinto que o Espírito Santo está falando comigo nesse momento. Veja, Deus não é o causador do caos. Jesus não é o promotor da morte. Ele é o exterminador da morte. Quem detém o poder da morte é o diabo. Basta você olhar na sua Bíblia, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, versículo 15, e você vai constatar isso que eu estou te dizendo. Eu sei que muitas vezes nós temos uma noção relacionada à questão de Deus ser soberano, que pode ser distorcida por Satanás na nossa mente e no nosso coração. A Bíblia nunca atribui a Deus a realidade da morte. A morte é uma consequência do pecado. As Escrituras nos dizem que o salário do pecado é a morte e que a vida é o presente gratuito de Deus. As Escrituras nos dizem que Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, à medida que nós estamos avançando nessa situação com a qual a gente tem lidado não apenas com um vírus, mas com várias situações complexas por conta do vírus, eu quero que você não se esqueça dessas verdades e que você mantenha o seu coração firme naquilo que as Escrituras nos revelam. Não nas circunstâncias, não nas situações, não no que você sente, naquilo que as Escrituras nos apresentam. A palavra de Deus é a verdade, porque ela reflete a palavra viva que é Jesus. A Bíblia é Jesus impresso. Então, você precisa manter o seu coração seguro nisso. Essa semana, alguns contatos que eu tive, algumas pessoas com as quais eu falei, me questionavam sobre, pastor, até quando isso vai? Eu gostaria muito de poder dizer para você que vai mais um pouquinho, mas eu não posso dizer isso para você. O que eu posso dizer para você é que dure pouco ou dure muito, Deus nos promete sua presença conosco. O seu Espírito vive em nós, o seu Espírito habita na vida daqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador. E você precisa ser renovado pela vida do Espírito
que está vivendo em você. Então, eu sinto que muito forte isso no meu espírito, que alguns de vocês estão precisando, nesse momento, dessa renovação na sua mente. Alguns de vocês estão carregando ansiedade, carregando preocupação e carregando medo, que na verdade nós não precisamos mais carregar. Veja, o mesmo texto que eu citei de Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15, diz que Jesus participou da natureza humana como a nossa natureza, para que através da morte dele, ele destruísse aquele que tem. O texto bíblico não diz aquele que tinha, ele diz aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, para que aqueles que viviam escravizados ao temor da morte não precisem mais viver aterrorizados. Então, você não precisa mais viver aterrorizado. Isso não significa que nós estamos isentos da morte, isso significa que aquele que tem o poder da morte não pode mais deter você com ela. A morte não pode mais te deter. Se você crê em Jesus, a morte não pode mais te deter. A morte não pode mais me deter. Outra coisa que eu quero que a gente se lembre é que as Escrituras nos dizem que a ira dos homens não produz a justiça de Deus. Não é através da ira, não é através da revolta, não é através dos mesmos mecanismos e das mesmas armas que são utilizadas pelo reino das trevas que nós, como filhos da luz, enfrentamos as nossas batalhas. Não é assim. Então, não há razão para desespero, ok? Eu não estou dizendo que nós não possamos nos entristecer. Há razão, sim, para tristeza. Há razão, sim, para lamento. Há razão, sim, para choro. Há razão, sim, para jejum. Mas não há razão para quem crê em Jesus para desespero. Então eu quero orar por você nesse momento. Eu quero que você, aí na sua casa, onde você estiver, coloque a sua mão sobre o seu peito. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Vocês que estão aqui, façam isso também, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor dê ordens agora, para que haja uma transferência da paz que é uma promessa do Senhor, do céu para cada um de nós aqui, nesse momento, em nome de Jesus. Eu peço que haja uma percepção física, sensorial, agora, para cada um, da presença dessa paz. Em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, toda ansiedade, fora. Na autoridade do nome de Jesus, todo medo, fora. Inunde-nos com o teu amor. O amor do Senhor que lança fora todo medo. A paz do Senhor que elimina toda ansiedade. Amém. Pai, eu oro também agora, em nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, se mova em autoridade e poder de cura sobre essa nação. Em nome de Jesus, independentemente de qualquer tipo de tratamento, que nós te louvamos por existir. Eu peço que haja uma infusão de cura do Senhor agora, em cada leito de hospital, em cada leito de UTI, em cada pessoa enferma, em cada casa, em nome de Jesus. Aqueles que estão contaminados por esse vírus, em nome de Jesus, sejam curados agora, na autoridade do nome de Jesus, que haja avanço de cura, que os protocolos de tratamento que estão sendo administrados surtam efeito, em nome de Jesus.
Aquelas pessoas que estão lidando com câncer, em nome de Jesus, câncer seja destruído. Na autoridade do nome de Jesus. Todo e qualquer tratamento promova cura, em nome de Jesus. Colocamos diante do Senhor outras pessoas com outras enfermidades. Que haja um sopro de cura do Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, qualquer tipo de dor, se desfaça agora. Em nome de Jesus. Enfermidades causadas pela ansiedade, enfermidades psicossomáticas, se desfaçam na autoridade do nome de Jesus. Oramos aqui enquanto cantávamos, Senhor, que o teu reino venha, que seja feito na terra aquilo que está no céu. Em nome de Jesus. Amém. 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 Ok, deixe-me acessar aqui o nosso canal. Eu quero contar com a sua ajuda hoje, ok? Se você está aí participando do nosso encontro e você está participando através do seu celular ou de um tablet, eu acho que na televisão isso não dá para fazer, mas se você estiver através do seu tablet ou através do seu celular, eu queria que você pudesse nos ajudar nesse momento, me ajudar nesse momento. Entra aí no nosso chat, para a gente conversar um pouquinho. Entraram? Estou dando uns segundinhos aqui para você fazer isso. O que você considera como uma vida extraordinária? Ou o que você entende por algo extraordinário? Queria que você respondesse aí no chat. Vamos lá, você que está aí já no chat, responde aí para mim. O que você consideraria como uma vida extraordinária? O que você entende por uma vida extraordinária? Vamos lá, eu estou aqui com o chat aberto para ver se vocês vão responder, hein? Ivani está pedindo oração para uma porta aberta para o seu filho. Ok, Ivani, em nome de Jesus, Senhor, abre uma porta para o filho dela agora. Nós te pedimos, abre uma porta. Amém. Muito bem, vamos lá. Uma vida sem medo, paz e simplicidade. Algumas pessoas estão respondendo aqui já, aquilo que transcende o comum e o corriqueiro, vida de acordo com o reino, desfrutar da presença de Deus, o extraordinário, ter paz em todos os momentos, é a resposta do Flávio. Muito bem, uma vida além do que imaginamos, uma vida que muda outras vidas, muito legal. Extraordinário é a vida de Cristo. Gisele, uma vida cheia de paz, de espírito, saúde em todas as áreas. Ok, vamos lá, vai respondendo aí. Uma vida fora do comum, extraordinária. Fez até um destrinchar da palavra aqui, né, Babi? Muito bem, extra-ordinário, é igual fora do comum. Uma vida dedicada a Deus, joia demais, muito bom. Vai respondendo aí. Legal. Agora eu quero fazer uma outra pergunta. Quero que você responda no chat também. Na sua opinião, quem é a pessoa que você conhece que teve a vida mais extraordinária de todas? Vamos lá, responde aí. Quem é a pessoa que você conhece que teve a vida mais extraordinária de todas? Ué, a turma está custando para responder essa aqui? Achei que essa ia ser... Opa, começou a sair aqui agora. Isso aí, Jesus, 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 Jesus. Eu acho que todo mundo, né, vai responder Jesus. Jesus, Jesus, Jesus.
Muito bem, alguns estão respondendo ainda a primeira pergunta. Legal, muito bom, legal. Vai respondendo a segunda pergunta aí também. Quem é que você acha que teve a vida mais extraordinária de todas? Jesus. É isso aí, eu também penso que foi Jesus. E sabe de uma coisa? A boa notícia, a coisa mais especial em sabermos que Jesus teve a vida mais extraordinária de todas que já existiu, é que Jesus disse que se nós depositarmos a nossa confiança nele, nós podemos ter o mesmo tipo de vida extraordinária que ele teve. Isso não é fantástico? Então veja, a pessoa que teve a vida mais extraordinária do mundo é Jesus. E ele está dizendo para mim e para você que se nós depositamos nele a nossa confiança, nós podemos ter uma vida tão extraordinária como foi a vida dele. A palavra que Jesus usa para definir extraordinário, na verdade, nas Escrituras, é a palavra abundante. Lá em João 10:10, nós lemos assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Agora, eu vou fazer uma outra pergunta que você não precisa necessariamente responder no chat, tá bom? É só questionamento. Se isso é assim, se isso é do jeito que Jesus Cristo diz que é, e se nós cremos nele, então por que muitas vezes, tantos de nós, não vivem vidas assim? Porque tantas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente fala, cara, ok, Jesus falou que é vida abundante, Jesus falou que é uma vida extraordinária, Jesus falou que é uma vida igual a dele, mas aí eu olho para a minha vida e parece que isso está muito distante, quilômetros de distância daquilo que Jesus disse. Por que nós não temos vidas extraordinárias como a vida de Jesus? Se ele prometeu que nos daria vida em abundância, por que tantas vezes parece que aquilo que a gente está carregando na nossa vida é escassez? Não abundância, escassez. Quando nós passamos por tempos que geram dificuldades, que geram crises, que geram dúvidas, que geram medos que nos assaltam, como esse tempo que nós estamos passando, por que é que não vemos fluir de nós o manifestar dessa vida abundante que Jesus disse que teríamos? Será que Jesus errou? Será que Jesus estava brincando? Será que ele estava mentindo? Será que ele estava nos enganando? Sabe, às vezes a gente participa de um tempo de adoração tão especial como esse que a gente teve, com canções que carregam conteúdos tão intensos, verdades proféticas tão intensas, e a gente canta, e eu fico às vezes pensando, gente, isso é assim na nossa canção, mas e na nossa vida? Claro que a resposta para todas as perguntas anteriores a respeito de Jesus, se ele errou, se ele estava brincando, se ele estava mentindo, se ele estava nos enganando, é um alto, um sonoro não, não. O ponto é que para vivermos uma vida que vale a pena, marcada pela vida extraordinária ou abundante que Jesus disse que nos daria e nos deu, nós precisamos compreender algumas verdades a fim de que essas verdades se tornem realidades na nossa vida cotidiana. E a primeira verdade que nós temos que entender ou lembrar diz respeito à nossa identidade. Veja, eu quero falar para você algo que é muito sério e você precisa compreender isso. Nós podemos aceitar o Evangelho. O Evangelho é nós entendermos que Deus criou um mundo bom e perfeito, ok? Nós nos rebelamos contra Ele e nós trouxemos com a nossa rebelião todo o caos para esse mundo. Mas Deus não desistiu de nós, Ele não desistiu da sua criação, Ele entrou na nossa história, na pessoa de Jesus, Ele viveu, morreu e ressuscitou para que Ele pudesse tomar de volta para nós aquilo que Ele criou para ser nosso.
para que Ele pudesse corrigir a realidade da rebelião, trazendo novamente para o universo e para as nossas vidas um mundo bom e perfeito, que haverá de se manifestar na sua plenitude, de acordo com as Escrituras, em um novo céu e uma nova terra, e até que esse dia chegue, a presença do Espírito Santo de Deus está em nós para que a gente viva essa vida extraordinária. Isso é o Evangelho. Agora, você precisa entender que aceitar o Evangelho, passar a crer em Jesus, em quem Ele é, no que Ele fez, mas sem compreender a nova identidade que isso gera em você, não vai te levar a uma vida extraordinária. O ponto é esse. O ponto é que muitas vezes nós não temos uma vida extraordinária. Não porque ela não esteja em nós, mas porque a gente não entende quem é que nós somos. E aí eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Eu quero olhar os primeiros 14 versículos da carta de Paulo aos Efésios. Abra aí. Efésios, capítulo 1, versículos 1 a 14. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua glória, da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele, no amado, temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que ele fez derramar sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão nos céus e os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele, em Cristo, fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nele, em Cristo, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Veja, esse texto que nós acabamos de ler, nos apresenta algumas verdades importantes sobre a nossa identidade, e é importante você conhecer essas verdades, não apenas teoricamente, mas conhecê-las para que você possa viver a partir dessa identidade que você recebe quando você se torna um seguidor de Jesus Cristo. O texto começa nos mostrando ou afirmando sobre a nossa identidade, primeiramente, que nós somos santos e fiéis. Olha só o verso 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Santos e fiéis. No verso 4, ele vai esclarecer isso de uma forma um pouco mais detalhada. Ele diz assim, porquanto Deus nos escolheu nele, em Jesus, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então eu gostaria de começar por aqui. Preste atenção. Quando você tem um encontro com Jesus, quando o evangelho explode na sua vida, quando você, usando uma linguagem que é usada no meio evangélico, quando você nasce de novo, você sai de um estado e você passa para um outro estado. Você sai de uma realidade de vida e você passa a ter uma outra realidade de vida. Antes de se encontrar com Jesus, antes de Jesus te achar, antes de Jesus tocar na sua vida, antes do Espírito Santo transformar a nossa vida, as Escrituras nos dizem que nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos
filhos da iniquidade, nós éramos rebelados contra a vontade de Deus. Veja, todas as vezes que as Escrituras mencionam essas realidades para a igreja, para aqueles que já estão em Jesus, para aqueles que já estão caminhando com Jesus, ela menciona no passado. Essa não é mais a sua identidade. Você não é mais um inimigo de Deus. Você não é mais um filho da iniquidade. Você não é mais alguém que anda num estado de rebelião. Você é um filho, uma filha amados por Deus. Isso é o que as Escrituras nos dizem. Você é santo por causa disso e você é fiel. Você participa agora dessa realidade. Você é transformado de pecador em santo. Talvez o que gere um pouco de confusão na cabeça da gente é que nós ainda continuamos em guerra, em luta contra a realidade do pecado. Mas você precisa entender que a sua guerra e a sua luta contra a realidade do pecado não faz de você, da sua identidade, a identidade de um pecador. Nós costumamos dizer usar a seguinte expressão, que é verdadeiro, ok? Mas é só de início da nossa vida cristã. Nós somos pecadores salvos pela graça. É verdade, é verdade. Todo pecador é salvo pela graça. Mas uma vez salvos pela graça, você não continua sendo pecador. Você passa a ter uma nova identidade. Veja, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você não peca mais, eu estou dizendo que a sua identidade não é mais de pecador. Muitas e muitas vezes a gente ainda falha, muitas e muitas vezes a gente ainda peca, mas a gente não falha e não peca porque nós somos pecadores. Nós falhamos e pecamos porque nós estamos numa luta com o pecado e muitas vezes nós perdemos para ele. Isso não está mais atrelado a quem nós somos. Isso está atrelado a uma luta que nós temos. O que mostra que você é santo é que no seu coração você passou a ser uma pessoa fiel e irrepreensível. É isso que o apóstolo Paulo nos diz aqui, aos santos e fiéis. No versículo 4 ele diz, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. O que significa ser fiel? O que significa ser irrepreensível? Significa ser fiel. Significa que nós entendemos que aquilo que as Escrituras dizem para a gente fazer, aquilo que Deus nos revela para que a gente faça, segundo aquilo que as Escrituras nos dizem, é o que nós vamos fazer. Portanto, quando nós, sendo filhos santos de Deus, sendo santos agora na nossa natureza, pecamos, o que nós fazemos é não alojar o pecado. O pecado não é mais uma realidade bem-vinda na nossa vida. Essa é a diferença entre você ser santo e você ser pecador. Para um pecador, o pecado ele não tem nenhum problema na vida dele, para um santo ele tem. O santo não se conforma mais com a realidade do pecado. Quando ele peca, ele diz, isso não era para ser assim, não é assim que eu devo viver, não é a isso que eu devo continuar me rendendo. Ele é irrepreensível e fiel diante de Deus. A nossa irrepreensibilidade diante de Deus se deve ao fato de que nós estamos em Cristo Jesus. Nós somos escolhidos para que a nossa vida esteja inserida na vida dele, e a vida dele esteja inserida na nossa vida. Começo do verso 4. Porquanto Deus nos escolheu nele. Nele aqui é em Cristo, ok? Antes da criação do mundo. Para sermos santos e irrepreensíveis. Eu quero que você preste atenção nisso. Se você aceitou o Evangelho, se eu aceitei o Evangelho, nós fomos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. Muitas e muitas vezes, esse texto de Efésios é lido ou é ensinado de uma maneira limitada e até muitas vezes distorcida. Veja, Paulo não está dizendo aqui que nós fomos escolhidos para sermos salvos. Paulo está dizendo aqui que nós somos escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis. É óbvio que para você ser santo e irrepreensível, você tem que ser salvo primeiro.
ok? Mas a relação dele aqui com a escolha, com a eleição, não é que você foi eleito para ser salvo, é que se você foi salvo, então você precisa saber que você foi escolhido, você foi eleito para ser santo e irrepreensível. Essa é a sua natureza. Essa é a sua nova identidade. Você não pode ser salvo e continuar sendo pecador e rebelde. Se você é salvo, a sua identidade é de santo e irrepreensível, santo e fiel. Essa é a sua identidade. Isso precisa ser prático na vida da gente, ok? Veja, se todos os dias você acordar de manhã e você for até o espelho, e você olhar para o espelho, e você disser assim: bom dia, seu pecador salvo pela graça. Vamos viver mais um dia, para que a gente continue experimentando a graça de Deus nos perdoando com os pecados que nós vamos cometer. Você acha que essa sua fala está alinhado com aquilo que as Escrituras mostram para a gente? Isso tem a ver com a sua identidade. Se você se vê como pecador, você vai viver pecando. Você precisa se ver como santo. Quando a gente se vê como santo, de novo, eu não estou dizendo que a gente não peca mais, mas eu estou dizendo que quando a gente se vê como santo, o pecado começa a ser um incômodo na nossa vida. A gente começa a olhar para algumas coisas e a gente começa a dizer: não, isso não pode ser assim. Isso não pode continuar assim na minha vida. Não é mais natural. Por quê? Porque a sua identidade é essa, é de santo e fiel, irrepreensível. Mas Paulo continua, e ele diz que uma outra característica da nossa identidade que nós precisamos reconhecer, que sermos santos e fiéis é possível porque nós passamos a ser filhos de Deus. No verso 2 ele diz assim: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Olhe para o verso 5. No verso 5 ele diz assim: e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Algumas traduções trazem por causa da sua boa vontade. Veja, essa afirmação está relacionada, o que Paulo está fazendo no verso 5, está relacionado ao que ele afirmou no verso 2. No verso 2 ele diz para os Efésios e para nós também: graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Por que Deus é nosso Pai? Veja, muitas pessoas dizem assim: eu também sou filho de Deus. Tem essa noção de Deus ser pai, né? Ou as pessoas dizem assim: Deus é pai. Né? Tem essa noção de que Deus é pai porque Ele nos criou. Ok, como criador, na verdade Ele é dono de todas as coisas. Mas essa expressão que as Escrituras usam, que Paulo usa aqui falando que Deus é nosso pai, de acordo com ele, está fundamentada no verso 5, pelo fato de que nós fomos adotados. Se nós somos filhos porque nós fomos adotados, isso significa que não é todo mundo que é filho de Deus. Todo mundo foi criado para ser filho de Deus, mas não é todo mundo que é filho de Deus. Você só passa a ser filho de Deus quando você é adotado, e você é adotado em Cristo Jesus. Verso 5, em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo. Então essa é uma segunda característica da nossa identidade que nós precisamos compreender para que a vida extraordinária de Jesus se manifeste através de nós. Veja, por que Jesus viveu a vida extraordinária que ele viveu? Porque ele é filho de Deus. Ele é o Filho unigênito de Deus. Ele é o Deus Filho que se fez um ser humano. A vida de Jesus humana é uma vida extraordinária porque ele compreende
essa sua identidade. Ele sabe que ele não é qualquer ser humano. Ele sabe que ele é um ser humano que é filho de Deus. E a nossa vida começa a se manifestar de uma forma extraordinária, começa a ser uma vida que vale a pena ser vivida, quando nós também compreendemos isso, quando nós compreendemos que através do Evangelho, através de nós rendermos a nossa vida a Cristo Jesus, aquilo que Ele fez por nós, a sua morte em nosso favor, para a remissão dos nossos pecados, a sua ressurreição, então, Ele se torna a nossa carta de adoção. Nós passamos agora a sermos filhos e filhas de Deus. E quem é esse Deus de quem nós somos filhos e filhas? Eu acho interessante isso, veja, no verso 2 ele diz, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai. E no verso 3 ele diz assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que Paulo quer que nós entendamos aqui, na verdade, o que o Espírito Santo quer, através de Paulo, que a gente entenda aqui, é que o Deus que ele está dizendo que é o nosso Pai, é o mesmo Pai de Jesus. Ok? Você tem o mesmo Pai que Jesus tem. O pai de Jesus não era José, ok? O pai de Jesus não era José. O pai de Jesus é Deus. José era padrasto de Jesus. José foi o homem que Deus usou para estar ao lado de Maria, para ajudá-la na criação de Jesus. Mas ele não era o pai de Jesus. O pai de Jesus é Deus. E quando você é adotado em Cristo Jesus, o seu pai também passa a ser Deus. Agora, o ponto que você tem que entender é que esse Deus é o mesmo que é o Pai de Jesus. Então, nós estamos falando a respeito de nós sermos filhos do Deus Criador. Nós estamos falando a respeito de nós sermos filhos do Deus que amou o mundo de tal maneira. Nós estamos falando a respeito de nós sermos filhos do Deus soberano, do Deus providente, do Deus bom, porque Jesus diz assim, não há ninguém que é bom, a não ser Deus. É desse Deus que você é filho, é desse Deus que você é filha. Então, você precisa compreender a realidade dessa sua identidade para que você possa andar em segurança de que você não vai ser deixado por Ele, você não vai ser abandonado por Ele, você não vai ser jogado fora por Ele, porque foi Ele mesmo que escolheu adotar você. Veja, esse é um princípio que o apóstolo Paulo quer que nós compreendamos aqui. Você não é adotado por alguém porque você quis ser adotado. Você é adotado porque a pessoa quis te adotar. Nós não somos adotados por Deus porque a gente quis ser adotado. Nós somos adotados porque Ele quis nos adotar. E o apóstolo Paulo diz que Ele decidiu isso antes da fundação do mundo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Ele fez essas coisas antes da fundação do mundo. Então, isso mostra para mim e para você que o desejo de Deus para a humanidade nunca foi que nós fôssemos pecadores. Esse não é o plano de Deus. A nossa rebelião nos tornou pecadores, a nossa rebelião nos tirou da casa do Pai, mas Jesus veio em busca da ovelha que se perdeu. Jesus veio para achar a dracma que foi perdida. Jesus veio para receber de volta em casa o filho que foi embora e resolveu voltar. E não ficar chateado e amargurado porque ele voltou. Jesus veio porque essa é a ação de Deus, essa é a atitude do Pai. O Pai sempre vem. O Pai sempre vem ao nosso encontro, ao encontro dos seus filhos e filhas. Mas eu quero continuar
Guarde aí, 2 características da sua identidade, para você ter uma vida que vale a pena, uma vida que se manifeste de forma extraordinária, como foi a vida de Jesus. Você precisa entender que você é santo e irrepreensível como Jesus. Você é filho e filha do mesmo Deus, que é o Pai de Jesus. Em terceiro, você é uma pessoa abençoada. Nós somos abençoados. Olhe para o verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, detalhe, está no passado, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Não com algumas bênçãos, mas com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. O que significa isso? Todas as bênçãos espirituais. Isso significa que nós recebemos de Deus todas as realidades do seu Espírito. Tudo aquilo que é carregado pelo Espírito Santo de Deus é dado a mim e a você. Tudo aquilo que Jesus carregou na vida dele, quando o Espírito Santo veio sobre ele na hora do seu batismo, vem sobre mim e sobre você, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e o Espírito Santo de Deus vem sobre nós. Vem habitar em nós, mas vem também estar conosco. Em nós e conosco. Quando ele faz isso, ele carrega com ele todas as realidades do céu para a terra. Não algumas realidades. Todas as realidades, é o que as Escrituras nos dizem, todas as realidades. Aí você me diz, mas Ricardo, eu olho para a minha vida e eu não vejo isso. Então, esse é o ponto que eu estou colocando. Veja, Jesus viveu aqui assim. Jesus sabia ter acesso a todas essas realidades. Todo o contexto do reino de Deus, com todas as suas bênçãos que nós necessitamos, já estão à nossa disposição. Estavam à disposição de Jesus, e estão à minha e à sua disposição. A questão é, nós precisamos entender que isso faz parte da nossa identidade. Somos pessoas abençoadas. Nós não somos pessoas que precisam ficar correndo atrás de bênçãos. Todas as bênçãos do reino, toda a provisão do reino, já são realidades estendidas a nós. Agora, a diferença entre Jesus e nós é que Jesus sabia disso e Jesus acessava isso. Nós, muitas e muitas vezes, não sabemos disso. E às vezes nós sabemos, mas nós não cremos nisso. Porque nós nos deixamos dirigir pela nossa experiência. Não pela verdade das Escrituras, não pela realidade da palavra de Deus. E aí a gente começa a arrumar argumentos e justificativas para coisas que estão nas Escrituras, mas a gente não vê presente na nossa vida, tentando explicar assim, bom, é porque isso não é mais assim hoje, não é bem assim, não é bem desse jeito. Mas veja, Jesus, ele está diante de uma multidão. Há um problema. Já é tarde e as pessoas não têm o que comer. A solução lógica dos discípulos é, Senhor, mande-os para casa. Por quê? Porque eles não compreendem uma realidade que Jesus compreende. Eu tenho todas as bênçãos do reino à minha disposição. E aí Jesus diz assim, não. Dê a eles, para eles vocês de comer. Eles dizem, mas como, Senhor? A gente vai gastar 200 denários para comprar pão para esse povo tudo? E Jesus diz assim, quantos pães tendes? Ide ver. E aí voltam e dizem, nós temos 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente? Mas veja, para Jesus, não há 5 pães e 2 peixinhos. Para Jesus, há todo o recurso do céu para alimentar aquela multidão.
Ele queria que os seus discípulos soubessem disso. Ele queria que os seus discípulos aprendessem isso. Então, ele pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e coloca nas mãos dos discípulos. Eu acho isso muito interessante. Veja, preste atenção nisso. Todo milagre precisa nos ensinar, ok? Jesus podia ter aberto os olhos deles para que eles enxergassem a padaria do céu que estava ali à disposição deles, a peixaria que estava ali, que eles poderiam pegar as coisas, mas não é isso que ele faz. Não é, ele deixa o milagre acontecer na mão dos discípulos, para que eles vejam que o acesso está disponível a eles. Veja, esse é o maior desafio dos meus últimos anos com Deus. Eu tenho insistentemente dito para eles: Senhor, eu preciso aprender a viver nesse lugar de acesso, não de vez em quando, sempre. Onde você vive? Para você viver nesse lugar, você precisa mudar a visão que você tem da sua identidade. Nós não somos um povo sob a maldição de Deus, nós somos um povo sob a bênção de Deus. Nós estamos inseridos em um mundo que ainda carrega as marcas da maldição. Mas nós somos portadores da bênção de Deus, porque nós somos um povo abençoado. Nós não seremos abençoados, nós fomos abençoados. Eu sei que essa minha fala pode ser distorcida por muitas pessoas, fazendo com que as pessoas tenham uma postura arrogante, como a gente vê às vezes acontecendo. Mas veja, não é por causa da distorção de uma verdade que a gente deva abrir mão de uma verdade. A verdade que as Escrituras nos dizem é essa: nós somos contemplados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, todas as realidades, nós cantamos isso aqui: venha o teu reino, seja feita na terra a tua vontade, assim como ela é no céu. Sabe por que você pode cantar isso? Sabe por que Jesus nos ensina a orar assim? É porque nós já recebemos todas essas coisas nele. Todas as promessas de Deus têm em Jesus o seu sim, e nós damos o nosso amém. Isso é outra coisa interessante, porque Paulo diz em 2 Coríntios que todas as promessas de Deus têm o sim em Jesus, mas nós temos que dar o nosso amém. Então, muitas vezes as bênçãos que fazem parte da nossa identidade, nós somos um povo abençoado, elas não são manifestas, porque nós olhamos para a nossa vida e nós não damos o amém que deveria ser dado. Nós não falamos: Senhor, é assim. Querido, eu estou falando de coisas práticas, eu não estou falando apenas de realidades espirituais, ok? Eu estou falando de coisas em relação ao seu negócio. Eu fui visitar um amigo, algumas semanas atrás, na sua empresa. E ele estava com um grande desafio com relação à sua empresa. E nós conversamos. E algumas semanas antes, eu já estava carregando comigo um texto, que eu até cheguei a citar aqui em uma das minhas pregações, eu até preguei sobre ele, não me lembro, que é um texto que diz, acho que eu preguei sobre ele, que Isaac, num ano de seca, ele semeou, e ele colheu 100 vezes mais aquilo que ele semeou. E eu estava com esse meu amigo e a gente conversou, abrimos o coração. E num determinado momento eu disse isso para ele, falei: cara, Deus vai abençoar. Citei o texto de Isaac, e falei: você tem que se posicionar nesse lugar, da realidade, da provisão, que está disponível para todos nós. A empresa dele estava lutando com algum tempo já sem entrar pedidos. E depois daquele dia, no dia seguinte, ele me escreveu dizendo: cara, entrou o pedido. E as coisas estão avançando. Por favor, entenda, eu não estou falando sobre mágica, ok?
tem suor, tem que trabalhar, tem luta. Mas eu estou falando que nós estamos do lado de um Deus que já nos abençoou. Já nos abençoou. E às vezes a bênção dele vai vir nessa abundância de coisas que ele vai nos favorecer. Mas às vezes a bênção dele vem em um maná. Você já parou para pensar o que é um maná? O povo andou 40 anos no deserto, querido, sendo abençoados por Deus com o maná. Deus deu as cordonizes porque a turma estava sentindo falta do gosto de picanha. Falou, pô, é só maná. A gente quer sentir o gosto da picanha. Né? Aí Deus deu as cordonizes e ficou bravo ainda com a turma, porque falou, o maná era suficiente. Mas já que é isso que vocês querem, tá bom. Come carne aí até vocês se entupirem. Mas o que eu quero que você preste atenção é que hoje nós vivemos numa sociedade onde a gente diz que nós precisamos de uma alimentação equilibrada, balanceada, que a gente precisa comprar isso, comprar aquilo outro. E eu não duvido, todas essas coisas elas são realmente necessárias, importantes e maravilhosas, mas eu quero dizer algo para vocês. Se porventura nós chegarmos num momento da nossa vida em que a única coisa que você tiver para comer for arroz ou for pão, que hoje é tão combatido porque diz que inflama, eu quero dizer para você que eu não tenho dúvida nenhuma que todos os nutrientes que você precisa para sobreviver vão ser colocados por Deus nesse pão, nesse arroz. Todos. Porque é isso que é o maná. O maná era um alimento que você comia, e você tinha todas as... Sabe complexo vitamínico? Como é que chama aquele negócio que tem propaganda lá, de A a Z? Era aquilo lá. Centro, né? O maná era um centro, de A a Z, e mais ainda, porque tinha proteína e tinha outras coisas. Abençoados. Você precisa olhar para a sua vida e você precisa se identificar como uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa que faz parte de um povo que é abençoado por Deus. Quando nós compreendemos isso, nós paramos de ficar ansiando pelas mesmas coisas que o mundo anseia. Nós não precisamos das mesmas coisas que todo mundo diz para a gente que a gente precisa, porque tudo que nós precisamos nós já temos em Cristo Jesus. Nos foram dadas. Quarto, nós somos, versículo de número 7 a 10, nós somos redimidos. Versos 7 a 10, nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados, pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus, e que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo. Ele aqui é o Pai, certo? Isso é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão nos céus, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados. Nós somos um povo redimido. Éramos escravos do pecado, éramos escravos da rebelião, éramos escravos do medo, éramos escravos da morte, éramos escravos da vergonha, éramos escravos de Satanás. Mas um preço foi pago por nossa libertação. Redenção significa que nós fomos comprados através de um preço. E esse preço quitou a nossa dívida. Nós somos livres não porque nós escapamos, nós somos livres porque nós somos redimidos. Nós não temos mais qualquer dívida com o pecado. É importante você entender isso. Jesus não fez você escapar do pecado, você não vive, sabe a pessoa que foge, né? Escapa, ela vive com medo, porque ela pode ser achada, ela pode ser encontrada, ela pode ser capturada. Jesus te redimiu, Ele pagou um preço, Ele quitou a dívida. Você está redimido, o pecado não tem mais nada para cobrar de você. O pecado não pode cobrar mais nada de mim. Ele não pode chegar para mim e dizer, você tem que fazer assim. Eu não tenho mais que fazer nada que o pecado diz que eu tenho que fazer.
Eu não tenho que fazer nada que o diabo diz que eu tenho que fazer. Eu estou redimido, eu sou liberto, foi pago um alto preço por alguém, por sinal, que nós desprezávamos. Porque o apóstolo Paulo diz que Deus provou o seu amor por nós, tendo dado o seu Filho, quando nós ainda éramos pecadores. Nós não fomos redimidos porque em algum momento na nossa vida a ficha caiu e a gente diz, nossa Deus, olha o que a gente está fazendo com o Senhor, olha, a gente não pode viver assim com relação ao Senhor, tá? E aí Deus fala, nossa, finalmente ele reconheceu, eu vou lá agora perdoá-lo. Não! Você reconhece essas coisas porque Deus te perdoou antes, porque a dívida foi paga, porque você foi redimido. Eu li algum tempo atrás a respeito de um homem, acho que na Inglaterra, que rico, né, e que cristão, um seguidor de Jesus, e ele, na época da escravatura, ele viajou até um determinado lugar e estava tendo uma feira de escravos, e escravos estavam sendo vendidos, e ele viu uma escrava, uma mulher, e ele se compadeceu muito dela. E ele viu aquelas pessoas que estavam ali, e ele pensou, uma mulher jovem, seus 18 anos, ele pensou, essa mulher, ela vai ser comprada para ser abusada, para ser explorada. E aí ele entrou no leilão. Ele entrou no leilão e a turma dando lance e tal, e ele, para comprar a mulher, ele deu um lance altíssimo. Vamos supor, $20 mil. Na verdade, a Inglaterra, né? 20 mil libras, né? E aí, ninguém mais competiu. Aí o dono, o mercador de escravos, disse para ele, venha pegar sua propriedade. Quando ele foi para tirar a mulher da onde ela estava, a mulher cuspiu no rosto dele. Ele limpou o rosto, pegou a mulher, envolveu-a, ela estava nua, envolveu-a com a sua capa e começou a retirá-la de lá. Quando ele chegou com ela na sua casa, no hotel onde ele estava, ele tirou as algemas dela. Quando ele tirou as algemas dela, ela lhe deu um tapa na cara. Ele voltou-se e disse para ela, apontou para o banheiro e para o quarto e disse para ela, ali tem água, na cama eu vou deixar roupas limpas e novas para você se vestir. Enquanto ela foi tomar banho, ele foi comprar as roupas, ele voltou, deixou as roupas na cama e ficou aguardando e disse para ela, vista-se e depois me encontre no saguão do hotel. Ela se vestiu, desceu para o saguão, parou na frente dele. Ele disse, vamos sentar para que a gente possa comer junto. Ela olha para ele e diz, eu não entendo. Você me comprou como uma escrava, para quê? Ele tira uma carta de alforria, e entrega para ela e diz assim, para te libertar. Ela diz, mas por quê? Você nem me conhece? Eu não fiz nada por você. Ele vira-se para ela e diz, sim, é porque eu quis. Esse é um bom exemplo de Deus. Ele está fazendo algo em nosso favor, Ele está fazendo algo para nos redimir, e nós o crucificamos. Nós cuspimos nele. Nós o rejeitamos. Mas Ele continua fazendo. E quando finalmente a ficha cai, e a gente diz, por quê? Eu nunca fiz nada. Ele diz, é porque eu quis. Redenção. Redenção não é porque você mereça, redenção não é porque eu mereço, redenção é porque um Deus cheio de amor e de bondade nos criou, não para morrermos, nos criou não para o pecado, nos criou para que nós pudéssemos experimentar da sua vida, ser parte da sua família, não escravos.
Então veja como isso é lindo, o que Paulo está mostrando para a gente. Nós éramos escravos, somos redimidos. Nós somos filhos adotados, mas os filhos adotados eram escravos. Então ele não apenas te libertou de ser escravo, mas uma vez que ele te libertou de ser escravo, ele tornou você parte da família dele. E agora, porque você é parte da família dele, você carrega o que ele é: santo, irrepreensibilidade. E por causa disso, nós somos escolhidos para um propósito. Versículo de número 11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua própria vontade, com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Você, eu e cada ser humano foi criado com um único propósito: sermos para o louvor da glória de Deus. Isso é repetido pelo apóstolo Paulo 3 vezes nesses 14 versículos. Ele diz no verso 6, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele diz no verso 12, sejamos para o louvor da sua glória. Ele diz no final do verso 14, para o louvor da sua glória. Você não foi criado para o inferno. Você não foi criado para a morte. Você não foi criado para a rebelião. Você foi criado para o louvor da glória de Deus. Nós fomos criados para o seu louvor. Essa é a nossa identidade. Nós carregamos esse propósito conosco. Quando Deus criou a humanidade, ela estava revestida da sua glória. Quando nós pecamos, nós perdemos a sua glória. Quando nós nascemos de novo, sua glória que estava sobre a arca, que estava sobre o templo, que estava sobre o tabernáculo, agora está em nós. O apóstolo Paulo diz que nós somos transformados de glória em glória. Nós carregamos a glória de Deus em nós. Por isso, por onde nós vamos, a glória do Senhor nos acompanha. A glória do Senhor precisa se manifestar através de nós. Jesus é essa glória de Deus vivendo em nós. Temos esse tesouro em vasos de barro. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a nossa identidade gloriosa, que o nosso propósito é assim como Jesus andou no mundo carregando a glória do Pai, andarmos no mundo carregando a glória de Jesus. A nossa sociedade começa a ser impactada pela presença do reino de Deus que está inserido em nós. Por último, nós somos um povo feito de pessoas ungidas. Verso 13 diz: nele, igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança, para a redenção da propriedade de Deus, para o louvor da sua glória. Essa é a última característica da nossa identidade aqui nesse texto. Nós somos pessoas ungidas. A palavra que aparece aqui, usada pelo apóstolo Paulo, é uma palavra que ele escolhe dentro da cultura grego-romana. É o selo. Ele diz, nós somos selados. Na época do apóstolo Paulo, esse selo era uma marca de autenticidade, ou uma marca que autentificava uma propriedade. Algo que de fato pertencia a alguém. Uma propriedade, fosse ela uma coisa ou uma pessoa. Na época de Paulo haviam os escravos. Essa marca, esse selo, mostrava que um documento realmente era de propriedade do imperador, ou do governador, ou de um centurião. Mostrava que aquele terreno, aquela casa, aquele cavalo, aquela pessoa pertencia a quem era o dono do selo. Então o apóstolo Paulo fala que nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus.
Ou seja, a presença do Espírito Santo de Deus é o que mostra hoje para todo mundo, que para nós e para os outros, que nós pertencemos a Ele. Mas, na cultura hebraica, você não tem essa expressão selo. Na cultura hebraica, o que demonstrava que algo, alguém ou alguma coisa pertencia a Deus era a unção. Era o óleo que era derramado sobre a coisa, o lugar ou a pessoa. Por isso eu digo aqui que o que o apóstolo Paulo está falando é mais simplesmente do que a gente ter uma marca dentro de nós. É nós termos a consciência da presença em nós. O Antigo Testamento, para o povo judeu, o selo de algo que pertencia a Deus era esse óleo que era derramado, como diz o salmista, na cabeça de Arão e desce pela barba até as orlas da sua veste. Jesus foi marcado, Jesus foi selado, Jesus foi ungido com um Espírito Santo. E Ele fez o mesmo conosco. Ele fez o mesmo comigo e com você. Nós, se somos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, podemos ter uma vida extraordinária, porque a presença do próprio Deus está em nós. Ela não está em nós para ser contida por nós. Ela está em nós para que se manifeste através de nós. E é assim que o mundo vai saber que nós pertencemos a um outro rei. É assim que quando nós chamamos pessoas para esse reino, elas vão compreender que ele é real. Seu selo, sua unção. Nós temos uma vida abundante, presente dentro de nós. Se nós queremos uma vida que vale a pena ser vivida, uma vida que seja extraordinária, então nós precisamos não apenas entender, mas nós precisamos crer que essa é a nova identidade que nós recebemos em Cristo Jesus. Somos santos e irrepreensíveis. Somos filhos e filhas. Somos portadores das bênçãos do céu na terra. Somos redimidos, comprados. Carregamos o propósito eterno da glória de Deus conosco. E temos a unção do Espírito, o selo dele, em nós e sobre nós, para se derramar por nosso intermédio. Foi assim que Jesus viveu. Ele viveu firmado em cada uma dessas realidades da sua identidade. E cada uma delas, diz o apóstolo Paulo, são nossas, porque nós estamos em Cristo Jesus. Feche seus olhos, curva a sua cabeça. Você vai andar numa vida que vale a pena, numa vida extraordinária, quando você assumir essa identidade que foi dada a você. Eu quero orar agora por você, quero chamar o pessoal da música para vindo para cá. Espírito Santo, eu peço renovação agora da mente, em nome de Jesus, que a tua palavra renove mentes aqui, nesse momento, em nome de Jesus, para que nós andemos dentro dessa revelação que a tua palavra nos dá, não em teoria, mas na prática, para a honra e glória do teu nome. Amém.